Olá, olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam, na verdade, maravilhosos. E essa música, ela da cantora Estela, Mulher Vitoriosa. Esse é o título da música. Sugiro que você escute, se você ainda não ouviu, tá? Uma música maravilhosa. A letra dela fala bastante, tem muito sentido com essa mentoria criadas para como comunicar, porque nós fomos criadas para expressar dons e talentos. E eu tenho certeza que você tem um dom, que você tem um talento. Você só precisa descobrir qual é. E vamos trabalhar em cima disso para destravar aí e comunicar da forma correta, tá? Com a ajuda do design e com a ajuda também do marketing, tá? Você conhecendo alguns macetes, algumas informações importantes dentro dessas áreas, vai te ajudar a avançar de forma mais rápida e conquistar o seu objetivo, tá? Aqui na primeira aula, trazendo de forma bem resumida, contei um pouquinho da minha história, tá? Depois, se vocês puderem, entrem lá no YouTube, tem uma aula lá gravada, tá? E a gente fala um pouquinho do projeto, né? Essa mentoria. A gente fala um pouquinho, tem um versículo-chave, tá? Eu não vou me alongar muito nessa primeira aula, só para vocês verem mais ou menos como é que foi, tá? Porque a gente tem pouco tempo aqui para a aula não ficar maçante, tá? E lá nessa aula a gente entendeu o seguinte, que primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa se avaliar, tá? Começar pelo autoconhecimento antes de começar qualquer projeto, qualquer negócio, tá? Para você entender qual é o seu tipo de comportamento, tá? E trabalhar em cima disso para comunicar de forma assertiva. E aí a gente teve a participação da Lê Brasil, tá? A nossa coach, e ela é uma analista comportamental, ela já tem bastante experiência nessa área, tá? E juntando aí, alinhando, né, a, ao nosso conhecimento também no neuromarketing, tá? Com o nosso conhecimento de administração, de design, de marketing, enfim, uma série de coisas que a gente estudou ao longo dos anos, tá? Nós traçamos aí alguns, algumas diretrizes para vocês, tá? Sobre como se conhecer, tá? Como se avaliar para poder comunicar da forma correta, porque você, mulher, tem um dom, você, mulher, tem um talento. Você só precisa destravar, você precisa descobrir qual é para comunicar da forma correta, tá? Aí a gente trouxe a aplicação na prática, enfim, seguimos, tá? E vamos direto já para a nossa segunda aula, que é o objetivo de hoje, de agora. Expressando quem você é através da sua marca. Olha só a Elaine aí feita de IA, tá? Tem uma dúvida, ela está com uma dúvida. Eu não sei quem eu sou, então eu estou aqui para te ajudar, tá? Meu nome é Elaine, se você ainda não me conhece, já segue aí o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para as notificações, compartilhe, comente bastante nesse vídeo, tá? Eu vou disponibilizar ele aqui, tá? Comente bastante. E ajude outras mulheres também a virem para cá, para que a gente possa ajudar. Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, como diz a música, tá? E eu entendi que essa missão é ajudar outras mulheres com experiências não, na verdade, com coisas que eu conquistei, tá? Ajudar com conhecimento que eu adquiri ao longo desses 5 anos, que eu tive que correr atrás, não tive muita ajuda, não. E aí eu resolvi traçar o meu próprio caminho, e assim eu cheguei, estou aqui há 5 anos, tá? Empreendendo. E o que que a gente quer falar hoje é sobre a identidade visual, que ela é a voz silenciosa da sua marca, ela comunica antes mesmo que você diga uma palavra. É bem isso, tá? É bem essa imagem, assim, de comunicação mesmo. A sua marca,
ela é você, tá? Ela tem que ter a sua essência. Lembrando que eu não estou falando aqui, tá, nesse vídeo, apenas para mulheres que empreendem, tá? Eu estou falando com mães como eu, esposas como eu, mulheres em geral, tá? Que apenas desejam mudar a sua história, tá? Então, se você deseja empreender ou nem sabe se vai realmente empreender, ou se você não quer empreender, você quer comunicar alguma coisa, você quer ter uma rede social e na internet você quer falar sobre a palavra do Senhor, você quer falar sobre mensagens inspiradoras, fazer vídeos, fotos, enfim. Isso vai ajudar você a fazer de forma melhor, tá? E aí você planejando, eu creio que você vai atingir seus objetivos e alcançar as pessoas certas, tá? Para esse seu propósito. Então, a identidade visual é isso, é o conjunto de elementos visuais que comunicam. Então, o que que ela tem, a identidade visual? Cores, fontes, elementos, tá? Tipografia, tá? Então, é uma mensagem. A identidade visual, é, ela é uma mensagem, tá? Ela carrega a sua presença. Porque não é só um logotipo, não é só as cores, não é só as fontes, não é só isso. Ela traz por trás dela você, tá? Quem você é. Por isso que a gente falou na primeira aula do autoconhecimento. Ela traz quem você é. E é expressado isso através das cores, das fontes, dos elementos, das formas de tirar uma foto, da forma de fazer um vídeo, tá? É dessa forma que funciona. E aí a gente trouxe aqui também uma figura para te ajudar com a questão de criar um design, tá? Mas, Elaine, o que que é design? A gente vai falar sobre designer gráfico, é isso? Não, a gente não vai falar sobre designer gráfico porque essa mentoria a gente não está focado em termos técnicos, tá? Porque o meu objetivo aqui não é realmente atingir pessoas profissionais da área, tá? Se, obviamente, se agregar, amém. Mas não é o objetivo, porque aqui é realmente alcançar pessoas que estão se descobrindo, tá? Eu não tive essa ajuda lá atrás, então eu quero dar essa ajuda para você hoje, entendeu? Então, assim, o design, ele está em tudo, tá? Então, por isso que não é, tá falando design em termo técnico, não. É porque o design, a arte, ela está em tudo, por todos os lados, tá? Muito mais quando a gente vai para a rede social que a gente vai comunicar alguma coisa, tá? Então é importante você entender que o contraste, ele vai comunicar da forma mais correta possível. Então, se você criar um post, tá? Ele precisa ter um contraste. O exemplo que a gente tem aí é do morango, né? O morango vermelho, né? Com duas cores aí, sendo que ele se destaca muito mais no fundo com a cor clara, porque ele tem naturalmente uma cor mais forte, tá? Então, aí é que entra o contraste. Isso é contraste. Se ele estivesse no vermelho, ele não teria contraste, tá? Ele estaria basicamente ali no mesmo tom, na mesma paleta de cores que a gente fala. Então, não teria destaque. Então, quando você criar um post, quando você vai combinar a foto, você vai posicionar as coisas que estão ao seu redor para essa foto, você precisa definir um destaque dessa foto, tá? Para que ela chame atenção para aquilo que você deseja. Mesmo assim, é o vídeo e é tudo. Então, como está escrito lá em Mateus, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. O mundo, né? Aqui é o planeta Terra. E E nessa imagem está bem iluminada. É uma referência realmente para dizer para você que você é luz nesse mundo, você é mulher, você é luz nesse mundo, tá? Então, só basta você saber os seus dons, os seus talentos, para que você use essas ferramentas a seu favor, ao favor do reino, enfim, seja qual o objetivo que você tem aqui, o propósito que você tem de vida, o propósito profissional também, tá? Propósito como mãe, como mulher, esposa, filha, tá?
Eu creio que o que vamos falar aqui, o que estamos falando, vai trazer clareza para você. E você vai sair daqui com outros entendimentos. Avançamos. Então, na prática, a identidade visual é a somatória de tudo isso, tá? Logotipo, cores, tipografia, elementos gráficos e padrões, fotografia e estilo da imagem. Sugiro que vocês printem essa tela para o vídeo não ficar longo, tá? E vocês lerem com mais calma, compreenderem melhor, tá? Aqui tá de forma técnica, um pouco, tá? Mas não tem como ser diferente, porque é isso que é. Não tem outra forma de falar, né? Então, é isso. A identidade visual é como se fosse o seu RG. Ela vai falar para os outros quem você é, e o que você vende, o que você faz, o que você comunica. Então, por isso, você precisa ter tudo isso definido, tá? De forma assertiva, sabendo exatamente o que as suas cores falam, tá? O que a sua letra fala, o que os seus elementos falam, qual é a voz de tudo isso para o seu público, para as pessoas que você está desejando alcançar, sabe? Porque as cores, elas transmitem desejos, elas transmitem sensações, tá? As letras também. Então, tudo tem uma intenção, tudo tem um propósito. Por isso que a gente sempre fala o tempo todo de propósito, porque é dessa forma, tudo tem um propósito, tá? Aqui, gente. Então, por isso que não dá para fazer nada de forma aleatória, tá? Porque tudo tem um propósito. Mas para que esse propósito tenha um alcance de um objetivo, se fizermos de forma comunicada, assertiva, a chance de alcançar isso ainda de forma mais rápida é muito maior, tá? E aí a gente traz, porque em todos os conteúdos a gente vai falar sobre a questão espiritual, porque nós estamos falando para mulheres que têm essa visão, tá? Espiritual, a questão né, de buscar sempre orientação em Deus em tudo. Tá, então não estamos falando de religião, estamos falando de tementes a Deus, tá? Então, a nossa marca ela deve ser reflexo da verdade e da autenticidade que somos, que temos, tá? Porque o que vem do coração alcança corações. Eu sempre falei lá no Instagram que, eu vou deixar aqui essa tela para você já ir dando uma olhada, que eu sempre fui ali o que eu sou, Elaine, do jeito que é. Quando dá para aparecer, eu apareço. Quando não dá, eu não apareço. Eu não forço a barra, gente. É assim que eu sou, tá? Talvez por isso eu não tenha tantos seguidores como muitas pessoas que talvez entraram depois de mim já tiveram, alcançaram, tá? Porque não é também o meu objetivo. O meu objetivo não é parecer uma pessoa que eu não sou somente para agradar outros, tá? Eu tenho que vender, tenho que vender. Eu estou ali para isso. Mas eu também não quero passar uma coisa, vender uma imagem que não é minha, sabe? Porque, acima de tudo, o Senhor me conhece, a minha família me conhece, que está aqui comigo, me ajudando, me apoiando. Eles sabem quem eu sou, entendeu? Então, a minha essência é sim o que mais importa. Então, você precisa ser a sua essência, porque mais cedo ou mais tarde, se você tentar plantar uma coisa que você não é, é inevitável que isso vai vir à tona em algum momento. E aí você pode se frustrar com isso. Você pode até pensar em desistir. E falando em pensar em desistir, eu vim falar para você, não. Tira esses pensamentos, minha querida, tira esses pensamentos da sua cabeça agora, tá? Eu quero que você comece a pensar com positividade realmente a seu respeito. Eu quero, eu posso, eu consigo, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Então, segura na mão dele, tá? Porque ele está ao seu lado o tempo todo, ele está te observando, tá? Ele sabe já qual é o seu dom, o seu talento. Ele só está esperando que você ouça a voz dele, tá? E coloque em prática. Então, não desista, sabe? Vou falar assim para vocês, para gravar essa aula, eu tive mil motivos para desistir, porque vocês não têm ideia quantas aulas, gravações eu fiz,
para chegar nesse resultado aqui. Não deu certo e eu parei, chorei, fui, fiz de novo, e fiz de novo, e fiz de novo, e essa gravação eu creio que é a que vai ficar. Mas assim, aparece isso o tempo todo. Motivos para você desistir, sabe? Situações que querem fazer você parar. Mas não permita que isso aconteça, porque você pertence a um rei, você é filha de um rei. Se você é filha de um rei, no mínimo, você é uma princesa. Então você não tem que abaixar a sua cabeça, sabe? Além de tudo, você é uma mulher, Deus deu forças para nós como mulheres sobrenaturais, porque nós temos o dom, a capacidade, o privilégio, né, de sermos mães. Se não formos mães, amém também, mas temos outros privilégios, outros dons, talentos, virtudes, sobretudo. Então, motivos muito mais você tem para continuar do que para desistir. Eu tenho certeza disso, tá? Eu posso falar com propriedade. Eu tenho certeza disso. Então, eu não vou deixar você parar no caminho, não. Eu estou aqui, eu vou segurar na sua mão. É só você vir comigo, tá? E aqui eu já deixei bastante tempo aqui essa tela para você entender sobre a paleta de cores. A paleta de cores, ela define para cada cor a sensação que ela transmite, tá? E para quando você e como você usar, tá? Quando você descobrir qual é a sensação que ela transmite, você vai saber quando usar aquela cor, tá? Porém, quando você definir a sua identidade visual, seu logotipo, a sua marca, você já vai traçar essas cores de forma definitiva. Aí você vai a partir dali, trabalhar sempre com essas cores, para que você ajude o seu público a memorizar quem você é, a sua marca, o seu negócio, a sua comunicação, tá? Como eu estou dizendo, não estou falando só para empreendedoras, por isso que eu falo comunicação, porque de repente, se você não é empreendedora, você quer só comunicar, que é um título da nossa mentoria, você também precisa entender isso, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem da linguagem visual, uma pessoa fazendo exame de vista, nada mais assertivo que isso, né? Porque ela quer estar com as vistas boas para enxergar bem, porque ela sabe que é pelo olhar que ela vai captar informações que vão trazer a memória. Não é mesmo? Então é isso, gente. É assim, a gente vai memorizar aquilo que a gente vê em formas, em ícones, em fotografia, em tipografia, tudo que a gente capta através da nossa visão, bem como o nosso paladar, o gosto que sentimos de alguma coisa, ele também transmite para a nossa memória, né? E o cheirar, a essência é você. Então, que perfume que você transmite para o seu público? Anota aí. Que perfume eu transmito para o meu público? Se você não pegou o caderno, então rapidinho aí, pega um caderno, um papel, um rascunha, tá? E depois coloca tudo isso aí junto, tá? Para não perder essas anotações. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, gente? Então, a tipografia ela é a voz escrita da sua marca, tá? Ela tem um tom de voz, como eu estou falando aqui. A forma que eu estou falando aqui é um tom, tem um tom de voz, mas não estou falando de altura, sabe? De nível estéreo, eu estou falando de posicionamento na voz, tá? A forma que a gente posiciona a nossa voz, a gente comunica. Então, se eu começar a falar gritando, interrompendo as pessoas, eu estou me posicionando de forma deselegante, estou me posicionando de forma sem sabedoria, tá? Porque a própria Bíblia fala, né, que a gente deve mais ouvir do que falar. Então, quando a gente está ouvindo, a gente está colhendo informações, colhendo conhecimento, aprendendo muito mais
aprendendo muito mais do que quando estamos falando, tá? Então, o tom de voz, o meu tom de voz aqui é para que vocês não sintam-se incomodadas, tá? Com o tom da minha voz, não prejudique a audição de vocês, tá? E que seja uma aula que você consiga ver várias vezes, porque eu estou falando num nível que não vai incomodar. Você pode ouvir em qualquer ambiente que você estiver, entendeu? É isso, tá? E aqui a gente trouxe a imagem da Coca-Cola, falando de fontes, tá? De tipografia. É, fizeram a fonte dela aqui com uma característica amassada, tá? E aí tem a imagem da Coca-Cola numa lata amassada também. E qual é a pegada dessa marca? Foi justamente a questão da sustentabilidade, trazer à sua audiência, ao seu público, a importância da questão do cuidado com a natureza. Ela está dizendo que esse produto é um produto que ele é reciclável, tá? E essa foi uma forma de chamar atenção aos consumidores da marca. Eu achei sensacional. Bem como no final do ano, épocas de Natal, como agora. Possivelmente eles vão vir com uma outra sacada, né, para poder conquistar a audiência. E percebe que aí tem uma informação grandiosa, né? Então, o que que você deve considerar na hora de escolher a sua fonte? Assim como a Coca-Cola escolheu aquela fonte para trazer uma voz à marca da sustentabilidade. Então, você precisa entender qual é a voz que você quer trazer com a fonte que você vai escolher, tá? Primeiro é que ela precisa ser legível, tá? Segundo é que ela precisa ter personalidade, tá? Então, fontes pequenas demais, fontes finas demais, que tornam a fonte, a letra inelegível, tá? Não é legal, tá? Então, pense nisso na hora de escolher. Até porque em materiais gráficos, se você precisar, tá? Também pode ter problema, tá? E nem todo designer vai te falar isso. Nem todo designer, principalmente gráfica. Gráfica não vai te falar, tá? Ela vai mandar imprimir e não quer nem saber em geral, né? Não vamos generalizar, mas normalmente é assim que acontece. Mas, então preste atenção com relação ao tamanho da sua fonte, tá? O tipo da sua fonte, tá? A mais legível possível, tá? E a personalidade, tá? Ela tem personalidade, cada fonte. Ela transmite, tá? A essência da sua marca. E é muito bom que tudo isso tenha um equilíbrio. Então, se você vai fazer um post, usar 10 fontes para falar sobre um tema só, é um erro gravíssimo, tá? Em geral, tá? A forma mais indicada é até 3 fontes, tá? Assim, no limite muito máximo, até 3 fontes. Há artes que a gente faz de 5, tá? Mas é muito raro isso. E para fazer isso, você precisa entender bastante de fonte para poder combinar as fontes para que não traga informação errada para o seu público, tá? Porque elas comunicam, lembre-se sempre, tudo é com intenção. A fonte comunica, as cores comunicam, tá? As fotos, os elementos, tá? Padrões, enfim, tudo comunica. Então, o equilíbrio é fundamental. Printe essa tela, por gentileza, para que você possa estudar sobre os tipos de fonte para você escolher aí para fazer o seu logotipo, tá? Que eu sugiro que você faça no Canva, tá? É, e aqui a gente tem as fontes serifadas, sem serifa, script, display, monoespaçadas. E eu trago alguns exemplos aqui com o nome delas, tá? Para você saber o que que é uma fonte serifada, o que é uma fonte sem serifa. A serifada, ela tem, normalmente tem uma perninha para fora da letra, tá? Sem serifa, elas são retas, tá? Mais quadradas, tá? Script, ela é mais elegante, mais cursiva, mais caligráfica, aquele estilo mais escolar, ou realmente mais de uma pessoa escrevendo à mão mesmo assim, né? Então aqui tem a display, que ela é mais decorativa, inclusive existem fontes já decorativas, elas já são com elementos na própria fonte, árvore de Natal,
desenhos do Mickey, enfim. Mas aí eu acho que é mais voltado para quem trabalha na área para saber quando usar, tá? Então, eu acho que essas decorativas, elas devem ser evitadas em geral nas redes sociais, tá? E monoespaçadas são aquelas que têm mais espaços entre si. Você já deve ter visto algumas letras que elas são bem achatadas assim, compridas. Elas são chamadas as monoespaçadas. Aí eu trago um exemplo. Por isso que eu peço para você printar a tela, para você ver com calma, tá? Para que a aula não fique longa demais, tá? E aí, em que situações são indicadas cada tipo de fonte dessa, tá? Quando você escolher a sua fonte para o seu logotipo, observe quando que essa fonte ela está sendo indicada. Se ela for serifada, para quê? Se ela for sem serifa, para quê? Se ela for script, para quê? Tá? E a personalidade de cada uma delas, ok? Printem essa tela por gentileza, tá? Façam suas anotações e podem colocar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem para mim, tá bom? Que eu respondo. Então, pense na tipografia como a forma como a sua marca falaria se você fosse, se fosse uma pessoa, se a sua fonte fosse uma pessoa, o que que ela falaria com aquele formato? Que ela é divertida, que ela é séria, que ela é profissional, que ela é elegante, que ela não tá nem aí para nada. A fonte fala tudo isso, gente. Nossa, Elaine, não tinha a mínima ideia. Ai, por isso que eu vi aquela fonte ali, e quando eu vi, eu achei assim estranho. Não é assim, gente. É bem isso. Então agora você já sabe, porque a fonte realmente ela fala, ela tem uma voz, tá? Agora cabe a você definir qual é a voz que você quer transmitir para o seu público, ok? Aqui a gente traz alguns perfis, tá? Comportamentais. Lá na primeira aula a gente falou sobre isso. Se você puder depois dar uma olhada, tá? É, e o que acontece? Ali teve um teste, dois testes para saber quais são os perfis de cada pessoa, tá? Aqui eu vou falar dos quatro rapidamente. Mas você precisa saber qual é o seu perfil, ok? Isso, gente, é só para quem está na mentoria online, ao vivo, é que recebe esse bônus, tá? Então, é uma aula exclusiva com a Lei Brasil, tá? Particular, online, obviamente, que ela é de Salvador. Então, ela faz o teste e aí ela te manda o teste, ela explica para você tudo direitinho, tá? E isso vai ajudar a destravar você, ok? Então, entra no grupo lá para mentoria que vai acontecer em 2026, essa mentoria, tá? E aí você pode ser a próxima a ser avaliada aí pela nossa coach, analista comportamental, ok? E dentro do perfil visionário, aquela pessoa estrategista, aquela pessoa que comunica de forma estratégia, ela tem aí clareza, direção, resultado. Ela, na verdade, resumindo assim, esse perfil é um dos melhores perfis para trabalhar em redes sociais, porque ela, além de ser estratégica, que é uma coisa que é muito necessária, tá, nas redes sociais, ela tem um perfil que comunica facilmente, ela sabe falar, ela tem dicção, sabe? Ela sabe envolver as pessoas, tá? E ela, normalmente, ela escolhe cores, fontes, assertivamente, tá? Ela já sabe as cores dela, a fonte dela, né? Aqui na mentoria ela vai ter estudado, então ela vai saber com muito mais propriedade, tá? O perfil comunicador de cuidadora é um perfil sensível, tá? É aquele perfil que acolhe, que conecta, que comunica com segurança, com cuidado, com amor, tá? Suas fontes costumam ser arredondadas, tá? E mais humanizadas, porque o seu perfil é de cuidar, tá? É de acolher, receber, tá? Muito bom também. Que mais? Perfil encantadora, inspiração. Tem até uma luz aqui, uma imagem ilustrativa representativa, tá? Que fala que esse perfil
ele traz leveza, emoção, tem propósito, tá? E ele tem um perfil humanizado, mais artístico, tá? Então, por isso que é inspiração, né? Ele não só humaniza, mas ele também sabe ele sabe que a arte é muito importante, porque a gente conversa com ela realmente, tá? Ela transmite um sentimento, uma conexão, tá? E a sua comunicação, ela sabe também que tem um foco na beleza da mensagem. Então, ela fala com beleza na mensagem, a voz, o tom de voz. O impacto sempre é emocional, é captar através da emoção. Ela capta o público através do coração, tá? E o perfil artista, bem como tá aqui, tá? Essa imagem, esse desenho bem colorido, tá? Mas é artístico, é livre, tá? Mas com texturas únicas, tá? Não é aleatório. Ele sabe combinar esses contrastes, essas misturas são harmônicas de cores, tá? E ele comunica de forma marcante, mas com autenticidade. Então, é um perfil verdadeiro, tá? Ele não mascara nada, não. Ele é isso aí. É, entre aspas, é papo reto. É desse jeito. Entendeu? Então, normalmente usa cores vibrantes, né? Mas é muito original e muito autêntico, tá? É muito expressivo também. Muito legal também, gente. Esses perfis todos são incríveis, tá? Mas se trabalhados da forma correta, eles ficam melhores ainda, tá? Então, conclusão dessa aula, gente. A sabedoria do coração dá estilo à fala. Isso está em Provérbios 16, 23. E aí, o que que eu queria dizer para vocês? Você é luz, tá? Você é luz e talvez você não tenha se dado conta disso. Você como mulher, eu tô tentando colocar aqui a musiquinha, tá? A gente encerrar. Talvez você não tenha se dado conta disso, né? E por isso que eu estou aqui, para te ajudar, tá? Talvez você esteja aí perdida, talvez você esteja aí sem saber o que fazer, por onde começar. Eu já te adiantei aqui que você precisa primeiro tomar conhecimento sobre si mesmo, conhecer quem você é, que tipo de comunicadora que você é, para poder comunicar da forma certa, saber quem são as pessoas que vão te ouvir, tá? Para quem que você deve falar através desse perfil de comunicação, tá? Depois você tem a identidade visual que vai definir quem você é nas redes sociais, tá? Nos seus impressos, tá? Todo o ambiente por onde você passar de forma digital, tá? WhatsApp, enfim, é tudo muito importante. A identidade visual é o início de tudo, tá? Como eu já disse, seja para empreender ou seja para comunicar, simplesmente para falar, tá? Para passar alguma mensagem para alguém, para um público, tá? E aí a gente vai falar também nas próximas aulas, vamos caminhar para um rumo mais de empreendedorismo para ajudar você a começar algo que você deseja, tá? E o que você precisa fazer para começar da forma certa. E aí você ir traçando o seu planejamento, seus objetivos, tá? Na próxima aula, a gente vai avaliar alguns perfis de redes sociais para você saber como é que funciona essa comunicação que tanta gente falou hoje, tá? E a identidade visual, como é que eles trabalham, tá? Para você saber mais ou menos como é que funciona, tá? E aí a gente vai criando uma nova trajetória, tá? Então, desde já agradeço a presença de vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho mais uma vez. Gratidão, que Deus abençoe a todas e até a próxima aula.